Desde que o ser humano aprendeu a registrar ideias, ele passou a acreditar que o conhecimento era sinônimo de progresso. Escrever significava preservar. Ler significava libertar. Mas essa visão nunca foi absoluta. Ao longo da história, certas palavras foram tratadas como ameaças. Textos que não deveriam circular. Ideias que não poderiam sobreviver ao tempo. Eles não prometiam conforto, não ofereciam esperança. Eles traziam consequências, porque, segundo aqueles que os leram, alguns conhecimentos não expandem a mente, eles a desestabilizam. Hoje, vamos atravessar arquivos esquecidos, bibliotecas destruídas e documentos que sobreviveram apenas porque alguém decidiu escondê-los, não para protegê-los, mas para proteger o mundo do que estava escrito neles. Desde as primeiras civilizações, o controle da informação sempre foi uma forma silenciosa de poder. Quem dominava os registros do passado moldava o presente e direcionava o futuro. Por isso, impérios nunca temeram apenas exércitos, eles temiam ideias registradas. Ideias escritas sobrevivem a gerações, atravessam fronteiras e continuam questionando muito depois da morte de seus autores. Sempre que um texto ameaçava a ordem estabelecida, a reação não era debate, era silêncio. Apagar um documento sempre foi mais eficiente do que tentar refutá-lo publicamente. Bibliotecas destruídas e documentos que sobreviveram apenas porque alguém decidiu escondê-los. Não para protegê-los, mas para proteger o mundo do que estava escrito neles. A humanidade perdeu mais conhecimento do que jamais será capaz de recuperar. Bibliotecas inteiras desapareceram, algumas em incêndios considerados acidentais, outras por decisões deliberadas. Quando uma biblioteca é destruída, não desaparecem apenas livros. Desaparecem versões alternativas da história, observações científicas antigas, relatos de civilizações esquecidas, perguntas que nunca mais poderão ser feitas. Em muitos casos, não sabemos o que foi perdido. Sabemos apenas que alguém decidiu que aquelas palavras não deveriam atravessar o tempo. Entre os documentos que escaparam da destruição, existem textos que desafiam completamente sua própria época. Manuscritos que descrevem mecanismos complexos séculos antes da engenharia moderna. Relatos astronômicos que contradizem o conhecimento aceito do período. Mapas que exibem detalhes que oficialmente não poderiam ser conhecidos. Esses textos não foram destruídos, foram isolados, guardados em cofres, arquivados longe do público, estudados apenas por poucos, não porque fossem falsos, mas porque levantavam uma pergunta incômoda. Como alguém poderia saber disso naquela época? Em alguns momentos da história, um documento específico foi considerado perigoso demais para circular. Não por ser claramente falso, mas por ser difícil de explicar. Registros históricos mostram textos que sobreviveram por pouco, copiados às pressas, escondidos em mosteiros, reproduzidos em segredo. Em certos casos, o simples ato de possuir esses documentos era suficiente para a punição. Eles não ofereciam respostas definitivas, mas colocavam em dúvida tudo o que vinha antes. E para sistemas baseados em certezas absolutas, a dúvida sempre foi a maior ameaça. Houve momentos em que esconder não bastou. Alguns documentos não puderam apenas ser arquivados, eles precisaram ser interrompidos. Pesquisas foram encerradas, estudos abandonados, linhas de investigação simplesmente desapareceram.
não porque haviam chegado a uma conclusão, mas porque avançaram demais. Em certos casos, o problema não era o conteúdo do documento, era onde ele poderia levar. E quando o conhecimento começa a apontar para lugares desconhecidos, o medo passa a falar mais alto do que a curiosidade. No mundo moderno, a censura mudou de forma. Ela deixou de ser pública e passou a ser administrativa. Relatórios classificados, pesquisas interrompidas, descobertas arquivadas sob o rótulo de sensíveis. Nem sempre por malícia, às vezes por medo. Medo das consequências, medo do uso indevido, medo de abrir portas que não poderiam mais ser fechadas. Nem todo o conhecimento é divulgado, e alguns nunca são. Ao longo da história, certos textos receberam um aviso silencioso. Não deve ser lido. Não por conter violência explícita, mas por provocar algo ainda mais ameaçador: pensamento independente. Esses documentos não diziam no que acreditar. Eles ensinavam como questionar. E questionar sempre foi mais perigoso do que obedecer. Quando todos esses casos são observados juntos, um padrão se forma. Sempre que um documento ameaça estruturas dominantes, ele não é debatido publicamente. Ele é removido, desacreditado, arquivado ou esquecido. Não porque esteja necessariamente errado, mas porque suas perguntas são inconvenientes demais. Se tantos documentos foram censurados no passado, quantos ainda permanecem inacessíveis hoje? Quantos arquivos repousam em cofres classificados, longe de qualquer olhar público? A história que aprendemos pode não ser falsa, mas pode ser incompleta. E tudo aquilo que foi removido talvez diga mais sobre o mundo do que aquilo que foi preservado. Talvez o maior medo da humanidade nunca tenha sido a ignorância, mas aquilo que acontece quando sabemos demais. Quantos textos desapareceram antes mesmo de serem compreendidos? Quantas ideias foram consideradas perigosas apenas por desafiar certezas? E se você tivesse acesso a um desses documentos, você teria coragem de ler? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque no arquivo secreto, nem todo silêncio é vazio e nem todo documento foi feito para ser descoberto.